Muito prazer, eu sou a Janile Rodrigues, eu sou neurocientista de marcas pessoais, administradora e elevei meu preço em 20 vezes mais desde que eu desenvolvi meu método Y, que é um método que faz com que profissionais que vendem serviços consigam ser profissionais muito respeitadas, desejadas e muito bem pagas pelo que faz. O que eu vou te mostrar hoje é justamente trazer para vocês essa realidade que incomoda, porque não existe, de fato, uma diferença técnica entre quem ganha R$2.000 ou quem ganha R$20.000, tá? Deixa eu trazer logo isso aqui para vocês. Não é uma questão técnica, é uma questão mental, é uma questão emocional, é uma questão comportamental. O ponto é que você precisa entender que esse contexto que a gente tem muito mais a ver com percepção, posicionamento e presença. Então, quase 3 P's aí diferentes, né? E se você quer mudar isso em você, você precisa começar a trabalhar de dentro para fora. Por isso que a gente fala tanto da identidade aqui. E a primeira mudança começa em você mesmo. Se você não muda aqui dentro na sua mente, não sou eu que vou te mudar. Os clientes também vão perceber que você não está preparado. Então não é do nada, sem você trabalhar bem sua mentalidade, trabalhar bem seu posicionamento, que você simplesmente vai conseguir cobrar 20 vezes mais caro como eu fiz. É preciso de método, é preciso de clareza do próprio valor, é preciso ter uma presença que sim vai passar mais segurança. Você precisa ter uma narrativa que vai te posicionar nesse lugar. Você precisa ter uma energia emocional estável, inclusive, que nem todo mundo tem. Você precisa de uma comunicação que vai indicar alto impacto. E principalmente, pensa comigo, as pessoas que ganham acima de 5 dígitos, inclusive pensando no nosso mercado digital hoje, de 10 a 20 mil reais é até mesmo um valor inicial ali pra gente pensar, né? Então 5 dígitos é acima de 10 mil reais. Então o que diferencia, por que o título é o que diferencia quem fatura 2 de 20? Porque 2, a gente tá falando de 4 dígitos, 2 mil reais, né? Até 9.999 a gente tá falando de 4 dígitos. Acima de 10 mil já são 5 dígitos. Qual a diferença, então, de um profissional que ganha 4 dígitos para 5 dígitos? Porque, inclusive, se você ganhar R$ 99.999, ainda são 5 dígitos. Essas pessoas não se vendem como um mero prestador de serviço. Não se vendem como uma mão de obra qualquer. Essas pessoas, a gente se posiciona como uma solução de alto valor. Eu não vendo minha mão de obra, eu não vendo mais um serviço, eu não tenho um serviço baratinho, eu não tenho só um desfrute de algo gratuito e acabou. Sim, eu produzo conteúdo gratuito, afinal é uma troca aqui, né? Vocês precisam também me conhecer. Várias pessoas ainda não me conhecem, muitas outras me conhecem. Então eu preciso expandir, a gente precisa dessa troca. Mas não é só um serviço, não é só uma consultoria, não é só uma mentoria. É resolver o seu problema, é transformar realmente você na número 1 do seu mercado. Então é isso que eu vou fazer por você. Então você precisa pegar esse insight aqui, esse gancho, essa sacada de como eu tô te falando, como eu faço aqui no meu negócio e transformar isso para o seu negócio. E falo isso para vocês porque realmente eu tenho acompanhado diversas empreendedoras, as minhas alunas, mentorados, clientes e até mesmo em palestras, em eventos que eu participo. Sempre tem alguém que está preso no mesmo faturamento e não sabe como sair disso. Às vezes a pessoa acha que está ganhando muito bem, mas ela sabe que não está. Tipo, ela fecha ali seus 4 dígitos mensais, mas ela está cansada, ela está trabalhando com a agenda lotada. Então, gente, do que adianta você ganhar seus 5 mil reais mensalmente e você ainda trabalhar mais de 40 horas por semana, ou seja, mais de 8 horas por dia? Claro, você tem um salário, você se sustenta, não vamos ser hipócritas. Mas não seria muito melhor você ganhar muito mais trabalhando menos, cobrando mais caro, sendo muito mais valorizado nos seus serviços? E eu digo que aconteceu inclusive comigo, quando eu comecei a cobrar 20 vezes mais caro, claro que não foi da noite para o dia, mas foi relativamente rápido depois que eu mudei o posicionamento, as pessoas pararam de reclamar, de pedir desconto. Imagina, quando eu cobrava baratinho, as pessoas me pediam desconto. Quando eu passei a cobrar mais caro, as pessoas pararam de pedir desconto. Então, o que isso nos diz? A gente vai ter essa postura que coloca essa barreira.
O posicionamento de alto valor, que é o tal do posicionamento premium, ele faz com que você imponha essa barreira, tá? E você consegue mudar isso rapidamente. Eu tinha uma mentorada aqui que ela faturava R$ 5.000 por mês em dias no comum dela era R$ 5.000 por mês. Quando ela tinha um mês muito bom, ela faturava entre R$ 8.000 e R$ 9.000, que é muito bom também, né? Ela aumentava ali o faturamento dela em 40% num mês muito bom. Em 15 dias de ajuste de posicionamento, nos dias muito ruins, ela passou a vender 10 mil. E nas semanas muito boas, ela passou a vender R$ 20.000. Se procurar nos meus Reels, você vai ver aqui o depoimento dela. Em 15 dias, ela saltou de 5 mil para 10 nos dias bons. E depois, no final dos 3 primeiros meses iniciais de acompanhamento ali, ela está faturando 20 mil por mês, trabalhando apenas 20 horas por semana. O que a gente tem de ajuste? O que a gente faz? Posicionamento. A criação de uma oferta mais cara e a criação de um conteúdo que seduz e envolve a audiência para fazer com que ela venda mais fácil. Ela passou a ser desejada, as pessoas passaram a vê-la com uma grande referência que ela sempre foi, mas que ela não tinha coragem de se posicionar para colocar. Então, o que aconteceu com ela é que ela virou a versão dela que o mercado respeita. Aquela versão que ninguém questiona o valor. Já imaginou você nesse lugar, cobrando o dobro? Ela nem precisou dobrar o valor do serviço dela, mas a forma como a gente arrumou as soluções de alto valor dela fez com que ela conseguisse chegar nesses R$ 20.000 por mês em tão pouco tempo. E em 15 dias ela já tinha dobrado o faturamento, sim, mas não porque dobrou o preço, mas sim porque passou a trabalhar de forma inteligente, tendo as soluções inteligentes. Então, hoje, se você não fatura os seus R$ 20.000, normalmente é porque você está se vendendo como um serviço, não como uma solução. Você provavelmente tem medo de assumir a sua autoridade. Tô mentindo? Você tem medo de se colocar no mercado. Talvez você explique demais e não traz não impressiona tanto as pessoas. Talvez você inclusive se posicione como uma pessoa que está disponível demais, tem agenda o tempo inteiro. Sua energia de venda transmite necessidade, tipo, tá mendigando ali para vender, sabe? Não mostra assim que, cara, essa venda é mais uma venda e é comum para mim vender e não, tipo, eu estou desesperada para fechar com você. E provavelmente o seu posicionamento, seu marketing não parece premium. E talvez, inclusive, você esteja aceitando qualquer cliente no desespero de ter dinheiro no final do mês. O que você precisa, então, fazer, né? Vou trazer agora 3 pilares cerebrais, que é justamente todo o método meio baseado na neurociência. Então, por isso eu falo tanto do cérebro, de como o comportamento influencia, certo? Então, por isso que eu sempre estou trazendo aqui. Se você está me vendo pela primeira vez, ou me ouvindo pela primeira vez, já pega esse gancho que eu sempre trago a parte, eu brinco aqui com os meus alunos, que é a parte nerd da coisa, né? Inclusive, toda semana a gente tem aulas secretas e sempre eu trago o porquê das coisas e vou explicar de forma científica. E como você resolve ou o porquê está acontecendo de forma científica, porque, enfim, sou pesquisadora realmente comportamental, de pesquisa de laboratório, de escrever artigo, inclusive tem um destaque no meu perfil, artigos, se você quiser conhecer, te convido a ler. Então, vamos lá para os 3 pontos, tá? Os 3 pilares do cérebro, para você ativar isso. Primeiro, você precisa ser lido como uma pessoa, um profissional raro, tá? Então, o cérebro entende que algo que é raro, que é escasso, ele é premium. Se ele não está tão disponível, a gente entende como premium. Então, como é que a gente vai ler isso? Postura firme, menos explicação, não precisa falar muito, tem que ter uma estética coerente, promessas claras e uma energia de eu não preciso ficar te convencendo para comprar. Se você quiser me comprar, eu tô aqui disponível, vou te ajudar, mas se você não quiser também, tá tudo bem. Claro que a gente tem estratégias de venda para isso. Você precisa, inclusive, transmitir, segundo ponto, você precisa transmitir impacto em vez de disponibilidade. Então, os profissionais de R$ 2.000, normalmente eu faço isso. E se você quiser, me compre, né? Quem ganha nessa faixa, né? Mais baratinho é isso. Os profissionais mais caros não falam sobre isso que eu faço, e sim o impacto que eu gero. Então, eu vou fazer você ser uma marca desejada, respeitada e muito bem paga. É isso que eu faço por você. Então, eu mudo o foco da forma como eu apresento. Eu não vou te vender
o curso de 10 módulos, a mentoria de 6 meses, eu vou fazer você ser uma marca respeitada, desejada e bem paga. Percebe a diferença? Terceiro ponto, você precisa ser previsível emocionalmente, né? Previsível, entre aspas. Porque o cliente premium, ele vai comprar calma, firmeza, clareza, constância emocional e energia estável. Se eu sentir uma bagunça em você, eu vou fugir. É isso. Então, quem demonstra instabilidade perde valor. Se cada hora você aparece de um jeito, se eu vou falar com você e fiquei abalada por algum motivo, eu tô chorando, eu tô conversando de forma grosseira, você vai me dar tchau. Não é isso? Você vai tchau pra mim. E não é isso que a gente quer. Então você tem que ter o quê? Inteligência emocional no fim das contas, tá? Então o ponto, gente, é o seguinte. Você não vai ganhar 20 mil reais por mês esperando o mercado mudar por você. É você quem tem que mudar. A mudança começa de dentro para fora. Por isso que eu falo de trabalhar 360 graus. Você vai mudar você internamente e você vai mudar a sua aparência para que as pessoas te percebam dessa forma. Então a gente tem todo um trabalho de desenvolvimento de habilidades, de saber onde você quer chegar, clareza da sua identidade, que é o que está dentro de você, da sua essência, para a partir daí você saber o que você vai transmitir na sua apresentação pessoal, na sua identidade visual, no seu feed, na sua voz, na forma de falar, inclusive até no seu cabelo, maquiagem, penteado, barba, roupa, tudo isso, tá? Então tudo precisa estar conectado e congruente. Eu preciso ver em você e sentir em você tudo alinhado. E é uma coisa que precisa ser trabalhada como um todo. Porque não adianta, e aí eu falo, né, tem muitos profissionais que trabalham em posicionamento, tem, mas a maioria trabalha só uma parte do posicionamento. Só comunicação, ou só oratória, só identidade visual, só criação de conteúdo. E aqui dentro do método Y, que é o método que eu desenvolvi, a gente trabalha tudo, porque posicionamento, ele está dentro do branding. E aqui eu trabalho o seu branding com a neurociência aplicada, que é o que a gente chama de personal neurobranding, certo? Então, esse é o ponto que você precisa desenvolver. Imagina agora você olhando para os próximos meses, sabendo que você vai ganhar muito mais, que você tem controle de quem você vai atrair, que você vai atrair a cliente certa, quanto deve cobrar, como se posicionar. Isso não é mais esforço, isso é estratégia. Isso é ter consciência, congruência, o posicionamento ou o branding certo.